porque eu considero a democracia o sistema de governo mais extraordinário que se inventou, porque somente num processo democrático é que um metalúrgico pode chegar à presidência de um país que é a oitava economia do mundo. Somente, sabe, na democracia a gente pode conseguir negociar votações num Congresso que, teoricamente, depois das eleições era diverso e que até agora tem contribuído para a gente votar todas as coisas de interesse do Brasil. E também eu fiz algumas reuniões empresariais. Eu fiz reunião, sabe, com as agências de rede. Eu fiz reunião, jantei ontem à noite com um grupo de empresários, a convite do companheiro Josué, presidente da Fiesp. Fiz reuniões com outros empresários individualmente, porque são pessoas que querem fazer investimento no Brasil, são pessoas que estão trabalhando com o sentido de fazer investimento, são pessoas que estão acreditando de que as coisas agora estão dando certo. E como eu sou um presidente de muita sorte, sabe, eu estou dizendo para as pessoas, aproveitem, que eu tenho tanta sorte que o Corinthians começou a ganhar, sabe, e já ganhou 3 jogos seguidos. Então, isso é sorte. E como eu acho que a economia brasileira está surpreendendo positivamente, essa é a maior sorte que eu tenho, é que a economia brasileira está surpreendendo os homens do mercado externo, os homens do mercado interno, os pessimistas de plantão. As pessoas estão percebendo que a economia vai crescer no Brasil, que o salário mínimo vai continuar crescendo no Brasil, que as políticas de inclusão social vão continuar acontecendo no Brasil e que a gente vai continuar a levar o Brasil para viver um padrão de vida que seja respeitável. Ou seja, quando as pessoas conseguem subir um degrau na escala social, a gente precisa fazer com que ele suba o segundo, que suba o terceiro, para que nunca retroceda. Porque o Brasil está dando uma chance a si mesmo e exatamente nesse momento em que a gente está discutindo muito a transição energética, que o mundo inteiro está falando e que nenhum país do mundo tem as condições, sabe, que o Brasil tem para ser um país exemplo de fazer a energia mais limpa do planeta Terra em quase toda a sua plenitude. Para jornalista estrangeiro que está aqui, é importante lembrar que o Brasil já tem 90% da sua energia elétrica renovável. Eu vivi um período do Brasil de muita incerteza. Quando eu cheguei na presidência da República, em 2003, esse país não tinha dinheiro para pagar as suas importações. O presidente do FMI não recebia o ministro da Fazenda. Nós fizemos uma inversão de valores, nós não só pagamos a dívida, como nós fizemos uma coisa inédita na história do Brasil, que foi se transformar na 4ª reserva internacional do mundo com 370 bilhões de dólares, que é o que sustenta o Brasil até hoje de não ter quebrado nas suas crises. Então, o Brasil passou a ser um país respeitado. Vocês se lembram que nós tínhamos saído do mapa da fome em 2014. E quando eu votei agora em 2023, a gente tinha 33 milhões de pessoas em condições de fome outra vez no Brasil. Nós já acabamos com 24 milhões e 400 mil pessoas saindo da fome e até o final do mandato eu quero entregar o país com todas as crianças tomando café de manhã, almoçando e jantando. Eu chamei as agências para conversar porque essas agências têm um histórico no Brasil. Elas vão sistematicamente com o Brasil, elas têm escritório no Brasil, têm escritório em São Paulo, têm escritório no Rio de Janeiro, elas pesquisam. Eu chamei as agências de rede pelo seguinte, sabe, é importante que vocês saibam da boca do presidente da República o que está acontecendo naquele país. Não precisa ouvir só a Faria Lima, não precisa ouvir só os empresários. Ouça, sabe, os trabalhadores e ouça o presidente da República. E eles têm sido decentes, porque têm conversado com o ministro da Fazenda, com a Haddad, e têm conversado com as pessoas do Tesouro. Mas eu quis mostrar um pouco para ele o que está acontecendo no Brasil. O que está acontecendo no Brasil? O mercado dizia, em janeiro de 2003, que a gente ia crescer 0,8%. Nós crescemos 3%. Poderia ser 2,99999. Sabe? Pois bem, o mercado começou dizendo que a gente ia crescer 1,5%. Agora o mercado já eleva a possibilidade de crescimento para 3,5%. Então eu quero que as pessoas lembram o que aconteceu no Brasil, que muitas vezes eu acho que a imprensa também não lembra. Vamos lembrar algumas palavras mágicas que eu dizia durante a campanha. Eu dizia, para que um país dê certo, é preciso que a gente garanta algumas coisas importantes. Primeiro, a gente dizia, é preciso que a gente tenha estabilidade fiscal. É preciso que a gente tenha estabilidade econômica. É preciso que a gente tenha estabilidade política. É preciso que a gente tenha estabilidade jurídica. E é preciso que a gente tenha estabilidade social. E, por último, é preciso ter previsibilidade, que é o que nós fazemos. Nada acontece a partir da meia-noite. Tudo é a luz do sol. E é esse país, com todas essas marcas de estabilidade, que a gente está oferecendo.
E nós estamos oferecendo mais agora com a aprovação da reforma tributária. Uma coisa que parecia impossível. E vocês se lembram do que nós estamos vendo de investimento no Brasil. Há quanto tempo vocês não ouviram falar de investimento da indústria automobilística? Pois bem, anunciaram investimento de 130 bilhões até 2028. Há quanto tempo vocês não ouviram falar na indústria de alimentos? 120 bilhões. Indústria de papel, indústria de papel e celulose, 105 bilhões. E indústria de aço, 100 bilhões. Além da nova indústria, que já tem 142 bilhões de financiamento público e privado. Isso não acontecia no Brasil há muito tempo e ainda é pouco, porque a gente precisa de mais investimento público e privado, mais estabilidade para as coisas acontecerem. O que eu quero mostrar é que tem poucos países que se comportam com a seriedade que nós nos comportamos. E eu faço questão de dizer para eles o que eu dizia em 2005 para o presidente do FMI. Eu fui alfabetizado economicamente por uma mulher analfabeta que não sabia fazer um ó com um copo. Aprendi com a minha mãe pegando o salário meu e de meus irmãos e dizendo o que a gente tinha que fazer com o dinheiro. E eu faço na economia a mesma coisa. Eu não posso gastar o que eu não tenho. Se eu tiver que fazer uma dívida para fazer alguma coisa nova, essa dívida jamais será feita para custeio. Essa dívida pode ser feita para um investimento novo que significa um crescimento de ativos do país. E quando você faz isso, você não está gastando, você está investindo. E é esse país que eu quero que o mundo conheça. É esse país. Eu já fiz isso uma vez. E já entreguei o país crescendo 7,5% ao ano, o comércio crescendo 13%, sabe? E o povo vivendo um dos melhores momentos da sua vida, com a indústria automobilística vendendo 3.800.000 carros por ano, e agora, quando eu voltei, só vendi 1.800.000. O que aconteceu com esse país? Aconteceu que ele estava desgovernado. E governar o país é você saber para quem que você quer governar. E eu tenho uma marca clara. Eu governo para todo mundo, mas os pobres, as pessoas mais necessitadas, serão sempre prioridade nas minhas decisões políticas. E agora tem mais. Agora nós temos mais a questão do povo negro, nós temos agora a questão da LGBTQIA+, nós temos as mulheres que estão ocupando um espaço importante na política, cada vez crescendo mais, e cada vez mais a gente tem que dar atenção. Eu até acho grave, porque nós aprovamos uma coisa no Brasil que muito país desenvolvido não aprovou, que é salário igual para trabalho igual. Eu até reivindiquei esse dia que as mulheres jogadoras do Corinthians devem ganhar mais do que os jogadores homens, porque nós somos ex-campeão feminino, sabe, do futebol brasileiro. Então, que essas mulheres jogam mais que os homens, elas têm que ganhar mais. Sabe? É isso que eu mostro para as pessoas. E eu tenho muito orgulho. Ontem eu fui num jantar à noite para dizer isso. Quase não comi. Porque quando eu vejo pessoas, eu tenho vontade de convencê-las. Sabe? Aí eu utilizo todo o potencial de argumento que eu tenho para tentar mostrar: o Brasil vai ser isso. Porque vai acontecer isso, porque o povo brasileiro precisa disso. Eu queria que vocês soubessem, nós temos uma chance nessa segunda metade do século XXI extraordinariamente fantástica. E a gente não pode jogar fora. O Brasil tem que ser o país celeiro da energia renovável. De toda e qualquer energia renovável. E é isso que vai dar ao Brasil a grandeza que o Brasil precisa para se transformar numa economia justa, sustentável, com qualidade de vida do seu povo.